Aqui nos nossos estúdios, já com a doutora Danila Borges. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço, Luciana. Pois é, cada dia que passa, a gente vê tantas reclamações, tanto dos trabalhadores quanto dos empresários. A eterna briga, né? Com toda essa crise, com tudo isso, muitas empresas têm postergado, inclusive, as contratações, porque sempre os empresários acabam se queixando bastante das reclamações trabalhistas. O que é que o empresário pode fazer para se prevenir contra esse tipo de demanda, doutora? Então, Luciana, o que a gente vê muito, né, no escritório, a quantidade de demandas que existem, se deve ao fato da ausência de uma advocacia preventiva. Exato. Inclusive, a advocacia preventiva ela é mais barata que a contenciosa. Exato. Então, talvez o empregador não estaria gastando, estaria economizando. Então, quando o empregador for contratar um empregado, ele tem que ver se aquele empregado vai ser necessário por tempo indeterminado, se vai ser necessário uma mão de obra temporária para um serviço extraordinário, para ele não precisar pagar tantas verbas, né, rescisórias. Ele tem que ver depois da contratação se esse empregado anota corretamente a jornada, se ele respeita os intervalos, se tem um cartão de ponto com a hora de entrada, saída e intervalo redondinho, que a gente chama de britânico, o juiz não vai acolher como prova da jornada para o empregador. Entendi. Aí vai voltar para o ônus da prova na demanda, vai ser do empregador. Entendi. O empregador que vai ter que provar que o empregado não fazia aquele horário. E o pagamento das horas, como que é feito, se é feito de forma correta, o adicional da convenção coletiva se está sendo aplicado corretamente. Só aí ele já ia economizar uns 50% de qualquer eventual ação, condenação. Né? Condenação. Agora, doutora, me fala uma coisa, e quanto aos acordos de compensação e prorrogação de jornada e os bancos de horas? O que você pode adiantar para o nosso público? O que acontece? A gente até estava conversando em off. O que a gente pode fazer preventivamente, né? O que o empresário pode fazer para que ele não tenha, então, esse tipo de problema? Primeiro, antes de firmar o acordo de compensação, prorrogação de jornada e antes de fazer o banco de horas, tem que ver se a convenção coletiva permite. E quais são os parâmetros. Tem convenção que fala, olha, você pode fazer no banco de horas 2 horas, 3 horas por dia e a folga tem que ser dada até no prazo de 15 dias do mês seguinte. Entendi. E essas folgas e esses prazos, quando não são respeitados, o empregador vai dar a folga e numa demanda trabalhista vai ter que pagar as horas extras. Se o empregado faz horas extras habituais, toda semana, todo dia ele excede 1, 2 horas extras. Essas horas habituais não podem ser compensadas no banco de horas, elas têm que ser pagas. Então, muitas vezes acontece isso, o empregador faz o banco, mas aquele empregado faz horas extras habituais, vai ser mandado embora, vai na justiça pleitear essas horas e ele vai ter que pagar. E existem formas de evitar o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade? Existem. Olha! Vamos supor um posto de combustível que tenha um frentista. Não tem como o dono do posto deixar de pagar insalubridade porque o líquido inflamável está ali. Certo. Agora, um hospital que tem gás GLP. Dependendo da quantidade de gás GLP, ele tem que ficar a uma distância do local de trabalho. E se o empregador contratasse um técnico de segurança do trabalho para fazer o LTCAT, o PPRA, que são os laudos ambientais, e determinar, olha, esse gás de cozinha tem que ficar a uma distância de 7 metros. Se tiver uma distância de 6, vai ter que pagar a periculosidade. Então, são questões muito simples. Simples de serem resolvidas, né? Que pode se evitar, né? Mas muita demanda. E o equipamento de segurança? Vamos supor o local tem ruído, tem insalubridade. Qual que é o equipamento adequado? Tem que trocar de quanto em quanto tempo? Tem um recibo de entrega desse equipamento? Fiscalizou o uso? Se o empregador fizer tudo o que a ANR manda, se o laudo estiver ok, o empregado vai ingressar com a ação e não vai ter o que receber. Mas tem que observar de forma muito adequada e sistemática
todas as regras, né, para aquele espaço de trabalho. E me fala uma coisa, dê dicas e formas de prevenção disponíveis que podem garantir uma eficaz estrutura empregatícia. Um trabalho acompanhado de pertinho é sempre muito importante, não é mesmo? Luciana, é muito importante. Como eu disse no começo, uma advocacia preventiva é mais barata que a contenciosa. Então, se o empresário, o empregador, contratar uma advocacia preventiva aliado a um técnico de segurança e medicina do trabalho, um médico, um engenheiro, realizar todos os laudos, trazer redondo aquele ambiente de trabalho, as demandas trabalhistas vão ser muito pequenas. A gente brinca e fala o seguinte, que é muito mais barato trocar o óleo do que esperar o motor fundir. Exatamente. Né? Então, uma prevenção é muito melhor do que um contencioso. Tá vendo só? Prevenir, já dizia minha avó, é melhor que remediar, trocando em miúdos, não é mesmo, doutora? Exatamente. Então fica aí a dica para vocês. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Luciana, eu que agradeço.